O louvor te espera em silêncio e a confiança também pertence a ti. Assim começam as palavras antigas do Salmo 65, palavras que atravessaram séculos e continuam encontrando pessoas exatamente como você neste momento. Pessoas que talvez estejam cansadas, preocupadas ou até carregando a sensação de que algumas oportunidades importantes da vida passaram e não voltaram mais. Mas respire profundamente agora, porque existe algo poderoso escondido neste salmo. Algo que muitas pessoas nunca perceberam com clareza. O Salmo 65 fala sobre um Deus que ouve a oração, mas também fala sobre um Deus que restaura terras secas, que visita campos esquecidos e que transforma lugares vazios em colheitas abundantes. E isso não é apenas sobre a natureza, isso também é sobre a vida humana, sobre momentos em que nossa história parece um campo ressecado, quando sonhos parecem distantes, quando oportunidades parecem ter passado, quando o coração começa a acreditar que talvez já seja tarde demais. Se você chegou até aqui carregando esse tipo de sentimento, permita que estas palavras encontrem espaço dentro de você. Porque aquilo que parece perdido para os olhos humanos, muitas vezes ainda está sendo preparado em silêncio por caminhos que nossa mente ainda não consegue enxergar. E agora, neste instante, enquanto você escuta esta meditação inspirada no Salmo 65, imagine que sua vida é como uma terra que está sendo visitada novamente pela chuva. Não uma chuva comum, mas uma chuva que restaura, uma chuva que renova, uma chuva que desperta sementes que estavam adormecidas há muito tempo. Talvez existam sonhos dentro de você que ficaram guardados por anos. Talvez existam ideias que você abandonou porque as circunstâncias pareciam difíceis demais. Talvez existam oportunidades que você acredita ter perdido para sempre. Mas este momento é um convite para abrir novamente o coração para algo que muitas pessoas redescobrem tarde demais. A vida não se resume ao que já aconteceu. A vida também é feita das possibilidades que ainda podem nascer. O Salmo 65 descreve campos que estavam secos e depois se tornam férteis novamente. Ele descreve montanhas firmes sendo sustentadas pela força divina. Ele descreve rios cheios que preparam a terra para novas colheitas. E quando ouvimos essas imagens com atenção, percebemos que elas também falam sobre processos invisíveis que acontecem dentro de nós. Processos de renovação, processos de reconstrução, processos de esperança que começam silenciosamente antes de qualquer mudança visível. Talvez sua mente tenha sido treinada durante muito tempo para focar apenas no que deu errado. Talvez você tenha repetido para si mesmo muitas vezes que perdeu oportunidades importantes. Talvez o peso dessas memórias tenha começado a criar dentro de você a sensação de que o tempo passou rápido demais. Mas agora, permita que uma nova perspectiva comece a nascer. Porque muitas oportunidades que parecem perdidas, na verdade, se transformam em caminhos diferentes, caminhos que só fazem sentido quando olhamos para trás anos depois. Algumas portas se fecharam para proteger você de caminhos que não eram os melhores. Alguns atrasos aconteceram para preparar você melhor para aquilo que ainda virá. Algumas esperas foram necessárias para que sua maturidade se desenvolvesse. E mesmo que hoje você ainda não consiga ver completamente esse desenho maior, algo importante pode começar a mudar dentro de você agora. Uma nova disposição para acreditar novamente.
uma nova disposição para tentar novamente. Uma nova disposição para enxergar possibilidades, onde antes havia apenas frustração. Enquanto você continua ouvindo esta oração meditativa, imagine sua vida como uma paisagem que está passando por uma nova estação. Durante o inverno, muitas árvores parecem mortas, os campos parecem silenciosos, o solo parece duro e sem vida, mas por baixo da superfície algo continua acontecendo. Raízes continuam vivas, sementes continuam esperando o momento certo. Processos invisíveis continuam se preparando para a primavera. E talvez a sua história esteja exatamente em um desses momentos de preparação. Talvez existam sementes dentro de você que ainda não floresceram, simplesmente porque o momento certo ainda estava sendo preparado. Permita que essa possibilidade encha seu coração de esperança. Porque esperança verdadeira não é negar as dificuldades da vida. Esperança verdadeira é acreditar que a história ainda não terminou. Que novos capítulos ainda podem surgir. Que novas oportunidades ainda podem aparecer quando menos esperamos. Agora, imagine seus pensamentos se tornando mais leves. Imagine o peso das preocupações financeiras começando a diminuir. Imagine a sensação de escassez sendo lentamente substituída por uma sensação diferente, uma sensação de abertura, de possibilidades, de caminhos que começam a se revelar. Muitas pessoas que experimentam mudanças profundas em sua vida financeira começam exatamente assim. Primeiro, muda a forma de pensar. Primeiro, muda a forma de enxergar oportunidades. Primeiro, muda a confiança de que novos caminhos podem ser construídos. Que essa mudança interior comece a acontecer dentro de você agora. Que sua mente se abra para aprender coisas novas. Que sua visão de futuro se torne mais ampla. Que sua capacidade de reconhecer oportunidades aumente nos próximos dias. Porque às vezes as oportunidades já estão ao nosso redor, mas só conseguimos percebê-las quando nossa mente deixa de estar dominada pelo medo. Que o medo comece a perder espaço dentro de você. Que a confiança comece a crescer. Que a clareza comece a se formar. O Salmo 65 também fala sobre abundância. Ele descreve campos que transbordam de colheitas. Ele descreve pastagens cobertas de rebanhos. Ele descreve vales vestidos de trigo que cantam de alegria. Essas imagens são um lembrete poderoso de que a vida não foi criada apenas para a sobrevivência. A vida também foi criada para florescimento, para crescimento, para abundância equilibrada, para uma prosperidade que não é apenas material, mas também emocional, espiritual e relacional. Que essa prosperidade equilibrada se torne parte da sua jornada. Que sua vida financeira encontre novos caminhos de estabilidade. Que sua mente encontre novas ideias. Que seu trabalho encontre novos resultados. Que seus esforços comecem a produzir frutos que talvez por muito tempo pareceram distantes. E que cada pequena melhoria que surgir seja celebrada como um sinal de que algo novo está realmente começando. Agora permita que um sentimento de gratidão comece a crescer dentro de você. Gratidão não apenas pelo que já aconteceu, mas também pelo que ainda está sendo preparado. Gratidão pelas lições que fortaleceram sua maturidade. Gratidão pelas experiências que ensinaram você a se levantar novamente. Gratidão pela capacidade de continuar caminhando. Essa gratidão cria dentro de nós uma mentalidade diferente.
Ela transforma nossa forma de enxergar o presente. Ela prepara nossa mente para reconhecer bênçãos que antes passavam despercebidas. E que essa mentalidade de gratidão acompanhe você nos próximos dias. Que cada passo que você der seja guiado por mais clareza. Que cada decisão seja tomada com mais serenidade. Que cada oportunidade seja recebida com sabedoria. E que o ciclo de escassez, que talvez tenha marcado fases da sua vida, comece a se transformar em um ciclo diferente, um ciclo de crescimento gradual, consistente e sustentável. Se neste momento esta meditação está tocando o seu coração, escreva nos comentários algo simples como "Eu creio na restauração" ou apenas "Amém". Seu comentário pode ser exatamente a palavra que outra pessoa precisava ler hoje. E se sentir no coração, deixe também o seu like neste vídeo. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam enfrentando momentos difíceis e precisando de esperança. Continue respirando profundamente, permitindo que cada palavra encontre espaço dentro de você e que essa atmosfera de paz continue envolvendo sua mente e seu coração enquanto esta meditação segue seu caminho. O Salmo 65 descreve algo extraordinário. Ele fala de uma terra que é visitada e regada, de sulcos que são suavizados pela chuva, de campos que passam de secos para férteis. Essas imagens não são apenas poesia espiritual. Elas revelam um princípio que atravessa toda a experiência humana. Aquilo que recebe cuidado, atenção e fé tende a florescer novamente. Talvez, em algum momento da sua jornada, você tenha sentido que certas áreas da sua vida ficaram abandonadas. Pode ter sido sua confiança, seus sonhos, seus projetos profissionais ou até sua relação com as oportunidades que o mundo oferece. Às vezes, a rotina pesada, as decepções ou as pressões financeiras acabam fazendo com que a mente se feche lentamente. Quando isso acontece, a pessoa começa a viver apenas no modo de sobrevivência. Mas esta meditação inspirada no Salmo 65 convida você a sair desse modo e entrar em um estado diferente. O estado de reconstrução. Reconstrução não significa ignorar as dificuldades que você já enfrentou. Pelo contrário, significa reconhecer que elas fizeram parte do seu aprendizado. Cada obstáculo que você superou desenvolveu habilidades dentro de você que talvez você mesmo ainda não percebeu completamente. Algumas pessoas aprendem resiliência, outras desenvolvem sabedoria, outras passam a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. E existem aquelas que descobrem dentro de si uma força que jamais imaginariam possuir. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez sua história tenha sido mais difícil do que a de muitos ao seu redor. Talvez você tenha enfrentado momentos em que parecia que ninguém compreendia o que estava acontecendo dentro de você. Momentos em que as contas pareciam maiores do que as soluções. Momentos em que as oportunidades pareciam sempre aparecer para os outros, mas nunca para você. Se você já sentiu algo assim, saiba que esse tipo de sensação é mais comum do que parece. Muitas pessoas que hoje vivem momentos de estabilidade e prosperidade passaram por fases em que acreditavam estar atrasadas na vida, mas algo mudou no interior delas. E essa mudança começou exatamente da mesma forma que pode começar dentro de você agora, com uma decisão silenciosa de não aceitar que o passado determine completamente o futuro.
Quando o Salmo 65 descreve a terra sendo preparada para uma nova colheita, ele está revelando um princípio espiritual muito profundo. Antes de uma grande colheita, existe sempre um período de preparação invisível. A chuva não aparece por acaso. Ela vem no momento certo. Ela chega quando a terra está pronta para receber. E talvez este seja exatamente o momento em que sua vida está sendo preparada para algo novo. Pense em todas as experiências que você acumulou até aqui. Pense nas habilidades que você desenvolveu, nos conhecimentos que adquiriu, nas lições que aprendeu mesmo através de erros ou dificuldades. Nada disso foi desperdiçado. Cada parte da sua jornada construiu uma versão mais preparada de você. Agora imagine que todas essas experiências são como sementes guardadas dentro de um solo que está prestes a receber chuva novamente. O Salmo continua descrevendo rios cheios que irrigam a terra e preparam o trigo. Isso nos lembra que a abundância muitas vezes começa com pequenos sinais. Primeiro vem a água, depois surgem os primeiros brotos, mais tarde aparecem as espigas, e somente depois chega a grande colheita. Na vida financeira e profissional, o processo costuma seguir um ritmo parecido. Primeiro surgem pequenas oportunidades, uma ideia nova, um contato inesperado, uma porta que se abre discretamente, uma habilidade que começa a ser reconhecida. Esses pequenos sinais muitas vezes passam despercebidos por quem está preso apenas ao medo ou à sensação de escassez. Mas quando a mente começa a mudar, quando a pessoa começa a acreditar novamente que novas possibilidades podem surgir, algo extraordinário acontece. Ela passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas limitações. Talvez isso comece a acontecer com você nos próximos dias. Talvez surja uma ideia que você nunca tinha considerado antes. Talvez alguém reconheça um talento seu. Talvez um caminho profissional que parecia distante comece a se aproximar. Talvez uma solução financeira que parecia impossível comece a tomar forma. O importante agora é manter o coração aberto para reconhecer esses sinais. Porque muitas vezes as bênçãos chegam primeiro em forma de oportunidades e não em forma de resultados prontos. E quando essas oportunidades aparecem, elas precisam encontrar dentro de nós coragem para agir, coragem para tentar novamente, coragem para acreditar novamente, coragem para construir algo novo, mesmo depois de experiências difíceis. Enquanto você continua ouvindo esta meditação, imagine seu futuro se abrindo gradualmente como um campo que começa a florescer depois da chuva. Imagine ideias surgindo com mais clareza. Imagine decisões sendo tomadas com mais confiança. Imagine novas conexões aparecendo em sua vida. Imagine sua relação com o dinheiro se tornando mais equilibrada, mais consciente e mais próspera. Prosperidade verdadeira não é apenas acumular recursos. Prosperidade verdadeira é viver com sabedoria, paz interior e capacidade de gerar abundância de maneira saudável. Que esse tipo de prosperidade comece a crescer dentro de você. Que sua mente se torne cada vez mais clara para tomar decisões financeiras inteligentes. Que suas habilidades profissionais encontrem novos caminhos de valorização. Que seus talentos sejam reconhecidos. Que sua dedicação comece a produzir frutos que talvez por muito tempo pareceram distantes. E que cada pequena vitória que surgir seja recebida com gratidão e confiança.
porque cada pequena vitória é como um sinal de que a colheita está se aproximando. Agora, permita que um sentimento de serenidade envolva sua mente. Respire profundamente novamente. Sinta que existe um tempo certo para cada processo da vida. Sinta que a ansiedade pode começar a diminuir. Sinta que a confiança pode começar a crescer. A vida não é uma corrida onde todos precisam chegar ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Cada pessoa possui um caminho único, um ritmo próprio, uma história diferente, e a sua história ainda está sendo escrita. Talvez os capítulos mais importantes ainda estejam à frente. Talvez as oportunidades mais significativas ainda estejam se aproximando. Talvez a fase de florescimento da sua vida esteja mais próxima do que você imagina. Se essas palavras estão tocando seu coração agora, escreva nos comentários algo simples como "Eu recebo essa restauração" ou apenas "Amém". Seu comentário pode ser uma semente de esperança para alguém que também está passando por um momento difícil. E se sentir no coração, deixe também o seu like neste vídeo. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam de paz, direção e esperança. Continue ouvindo com calma, permitindo que essas palavras continuem preparando o solo da sua mente e do seu coração. Há algo profundamente transformador quando uma pessoa decide desacelerar e refletir sobre a própria jornada. Muitas vezes, na correria da vida, nos concentramos apenas nas dificuldades presentes e esquecemos de observar os caminhos que ainda podem se abrir. O Salmo 65 termina com uma imagem poderosa: os campos cobertos de rebanhos, os vales revestidos de trigo, a terra inteira celebrando em abundância. Essa cena não representa apenas prosperidade material. Ela simboliza o momento em que esforço, fé, perseverança e sabedoria finalmente se encontram com as oportunidades certas. E quando isso acontece, a vida começa a produzir frutos que antes pareciam distantes. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que algumas oportunidades haviam sido definitivamente perdidas. Talvez decisões antigas, erros ou circunstâncias fora do seu controle tenham criado a sensação de que certas portas nunca mais se abririam. Mas uma das mensagens mais profundas presentes nos Salmos é justamente esta. A história de uma pessoa nunca termina em um capítulo de escassez. A vida possui ciclos. Existem períodos de aprendizado, períodos de silêncio, períodos de espera. E também existem períodos de restauração. Muitas vezes, aquilo que parece atraso está apenas preparando o terreno para algo mais sólido no futuro. Há momentos em que a vida nos conduz por caminhos inesperados, justamente para desenvolver dentro de nós habilidades que ainda não sabíamos que precisaríamos. Talvez você tenha aprendido a lidar com responsabilidades maiores do que imaginava. Talvez tenha desenvolvido disciplina, criatividade ou coragem em situações difíceis. Talvez tenha descoberto talentos que jamais teria percebido se tudo tivesse sido fácil. Nada disso foi em vão. Cada experiência acumulada ao longo do tempo construiu uma base invisível dentro de você. E essa base pode ser exatamente o que permitirá que as próximas oportunidades sejam aproveitadas com mais maturidade e sabedoria. Quando o Salmo descreve a terra recebendo chuva e se preparando para a colheita, ele também nos lembra que prosperidade não é apenas uma questão de sorte.
Prosperidade, muitas vezes, é o resultado de preparação silenciosa. Enquanto alguns veem apenas dificuldades, outros começam a perceber pequenas mudanças acontecendo ao redor. Pequenos sinais de que algo novo pode surgir. Pode ser uma ideia diferente. Um projeto que começa a tomar forma, uma nova habilidade que se desenvolve, um contato inesperado que abre uma possibilidade profissional, um convite que surge no momento certo. Esses momentos podem parecer pequenos no início, mas muitas grandes transformações começaram exatamente assim, com um simples passo em uma direção nova. Talvez nos próximos dias você comece a notar essas pequenas oportunidades aparecendo em sua vida. Talvez algo que parecia distante comece a parecer possível. Talvez uma solução financeira que parecia complicada comece a se organizar gradualmente. Talvez sua mente comece a enxergar caminhos que antes estavam escondidos pela preocupação ou pelo medo. E quando isso acontecer, lembre-se de algo importante. Oportunidades muitas vezes aparecem primeiro em forma de possibilidade. Elas pedem ação, pedem iniciativa, pedem confiança. Quem decide dar esses pequenos passos começa a criar movimento na própria vida. E esse movimento frequentemente atrai novas possibilidades, novas conexões e novos resultados. Ao longo da história, muitas pessoas que hoje são lembradas por grandes realizações passaram por fases em que pareciam estagnadas. Fases em que os recursos eram limitados, em que as oportunidades eram raras, em que o caminho parecia incerto. Mas algo dentro delas se recusou a desistir. Elas continuaram buscando conhecimento, continuaram tentando, continuaram acreditando que novas oportunidades poderiam surgir. Essa postura mental faz uma enorme diferença, porque quando a mente se abre novamente para o futuro, o comportamento também muda. A pessoa passa a agir com mais iniciativa, passa a perceber novas possibilidades e passa a tomar decisões mais alinhadas com aquilo que deseja construir. E é assim que novos capítulos começam a surgir. Talvez este momento da sua vida seja exatamente um desses momentos de transição. Talvez você esteja encerrando um ciclo de dificuldades e começando, pouco a pouco, um ciclo de reconstrução. Reconstrução da confiança, reconstrução das oportunidades, reconstrução da estabilidade financeira, reconstrução da tranquilidade interior. Permita que essa possibilidade exista. Permita que sua mente visualize cenários mais positivos. Permita que novos projetos comecem a nascer em seus pensamentos. Permita que sua história continue avançando. O Salmo 65 termina com a terra inteira celebrando, porque aquilo que parecia seco voltou a florescer. Os campos se enchem de vida, os vales produzem colheitas e a criação inteira expressa alegria. Essa imagem nos lembra que a prosperidade não é apenas um resultado material. Ela também envolve paz interior, equilíbrio emocional e confiança no futuro. Que essa combinação comece a se fortalecer dentro de você. Que seus pensamentos se tornem cada vez mais claros. Que suas decisões financeiras se tornem mais conscientes e estratégicas. Que seus talentos encontrem oportunidades de crescimento. Que novas portas profissionais se abram no momento certo. Que seus esforços comecem a produzir resultados consistentes. E que, ao olhar para trás algum tempo depois, você consiga reconhecer que este período foi o início de uma nova fase. Uma fase mais próspera, mais equilibrada, mais consciente.
Se essa mensagem tocou você de alguma forma, escreva aqui nos comentários algo simples como "Eu creio na restauração" ou apenas "Amém". Compartilhar sua fé e sua esperança pode inspirar outras pessoas que também estão enfrentando momentos difíceis. Se você conhece alguém que precisa ouvir palavras de esperança e renovação, envie este vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma mensagem no momento certo pode mudar completamente o rumo de um dia, de uma semana ou até de uma vida. E se este conteúdo trouxe paz ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo mais mensagens de fé, reflexão e fortalecimento espiritual. Que sua mente permaneça tranquila, que seu coração permaneça confiante, que novas oportunidades comecem a florescer em sua vida e que os próximos capítulos da sua história tragam crescimento, abundância e serenidade. Amém.